Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos, amém? Eu tinha falado com a pastora já que eu tinha uma palavrinha já há alguns dias, né? Enquanto você não põe para fora fica difícil, né? Você fica segurando ali, você fica viajando, você fica dando umas meditadas, né? Mas é uma palavra bem simples, né? Eu acho que os irmãos já conhecem ela, mas eu acho que se os irmãos deram um ouvido, quem faz o milagre não sou eu, é o teu ouvido se der atenção à palavra de Deus, amém? Então vamos lá. Abre, por favor, aí em João capítulo 2. Palavrinha bem conhecida, né? Os irmãos sabem decorar aí, né? Mas vamos explanar o que o Espírito Santo falou no meu coração, né? Capítulo 2, verso 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam-lhe postas 6 talhas de pedra, para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo o mestre-sala provou a água feita ao vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe o primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior? Mas tu guardaste até agora o bom vinho? Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, e ele e sua mãe, os seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. Amém? Nós vamos passar um filminho aí bem rapidinho, que a gente esteve lá em Jerusalém, lá em Israel. A gente esteve lá em Nazaré, né? E segundo a tradição ali era o monte que ele ia ser precipitado pelos líderes ali da sinagoga. Ele chegou na sinagoga como Lucas 4, falou, pegou o rolo das escrituras e disse, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, né? E provocou os judeus ali, né? Bem, pode passar, Dudu. Aí é um pico, nós já estávamos lá em cima. O pessoal da caravana que está conosco. Muito bonito esse lugar aí, viu, irmão? Ali é verdadeiramente a terra que manda leite e mel, né? Fica olhando aí ao fundo. É um pico muito alto aí. Olha que verdinho que estava aí. Israel aí, ó. O pessoal que foi conosco. Muita água ali. Aí ainda não dava para ver o Mar da Galileia, né? O lado da Galileia. Uma rodovia muito bonita. E Nazaré. Bem? Tem uma foto aí, tem uma foto. Cadê a foto? Aí, Amém, ó.
descontrair, né, irmãos? Amados, Jesus ele foi ao deserto ser tentado. Veio do batismo, foi ao deserto para ser tentado, 40 dias. Veio para Nazaré e de lá ele foi para Caná da Galileia. Caná da Galileia fica mais ou menos, para você ter uma noção, vamos supor, aqui Jabuticabal é Nazaré, Caná da Galileia Barrinha e Cafarnaum Sertãozinho, mais ou menos assim para vocês estão situados aí. E eles estavam indo já no campo missionário de Jesus, que era Cafarnaum, mas no caminho parou em Caná da Galileia. Tinha um casamento ali, Jesus e os seus discípulos e Maria, né? Provavelmente era conhecido o povo deles ali, né? Da família de Jesus, os seus irmãos foram também. E ali foram convidados para um casamento, né? As bodas de Caná. E eu queria fazer uma metáfora aqui, vamos dizer assim, o casamento dos dias de Jesus e os dias de hoje. Se você vê um casamento judaico hoje, moderno, aquilo que você vê na televisão de vez em quando, você vai ver lá uma tenda, uma barraquinha com 4 pontas, um pano em cima, ali é colocado o talite do noivo, nos dias de hoje, que essa tenda representa a cobertura espiritual de Deus sobre o casal. Amém? Então ali está a proteção de Deus sobre o casal. E logo após o rabino faz as menções lá da união do casal, e terminado a unção do casal, o noivo vai tomar um vinho com a noiva. Ele vai pegar um cálice, vai fazer assim, no braço do noivo, né? Ele vai tomar um pouquinho. O vinho significa a alegria em casamento. Na Bíblia ele significa a alegria, né? Então, aí logo após ele vai pegar aquele copo de vinho, aquela taça de vinho, vai enrolar no pano e vai quebrar a taça. Esse ato aí de quebrar a taça, um casamento moderno, né, gente? Esse é moderno, casamento judaico de hoje. Esse quebrar a taça significa que, mesmo na felicidade que ele toma o vinho, o noivo e a noiva tomam o vinho, mesmo que na felicidade de um casamento, é para eles se lembrarem que eles viveram no deserto e a destruição do templo. Para eles sempre se lembrarem disso, na vida inteira, que na maior alegria deles, o templo de Deus foi destruído. Que é nunca para eles se esquecerem disso. Esse é o significado do casamento judaico. Depois na festa vocês veem lá, eles sentados numa cadeira e o povão empurrando eles para lá e para cá, né? Já viram isso? Eles sentam numa cadeira e vão dançando baile ali, né? Festejando. Mas na época de Jesus, como é que era o casamento? Inclusive a pastora, alguns meses atrás, ela falou muito bem sobre o casamento, que significa, a noiva significa a igreja e o noivo Jesus. Acho que foi as 10 virgens, né? As 10 prudentes, 5 loucas e 5 sábias. Então, nesse período aí, o que acontecia? Quando é o dia do casamento, o pai do noivo, né, dá você vai casar agora, então você vai lá buscar a noiva para trazer para casa, né? Isso significa a igreja. Então, atrás do noivo vinha os seus colegas, seus amigos, tocando trombeta, chofar, se não me engano, anunciando que o noivo estava chegando, né? Mais ou menos como a pastora disse mesmo, né?
E aí, é claro, recebia a noiva, e havia todo o ritual do casamento judaico da época de Jesus. Mas o que eu queria colocar para os irmãos aqui, por ser o primeiro milagre de Jesus, e eu quero falar para os irmãos 4 elementos dessa minha mensagem de hoje. Nesse casamento que Jesus estava, a figura da noiva não é mencionada. Vocês podem ver que é mencionado o noivo, Maria, os discípulos, o mestre-sala, os ajudantes e o próprio Jesus. Bem? E quando Jesus fala para os ajudantes: enchei de água as talhas para se transformar em vinho, tem um significado simbólico da igreja. Por quê? As talhas, dizia que tinha seis talhas. Cada talha cabia aproximadamente de 80 a 120 litros. Então, 6 talhas, aproximadamente 600 litros de vinho. E essas talhas não era lugar de se colocar vinho. O lugar de se colocar vinho na época de Jesus era o odre, né? E a ânfora. A ânfora é um vaso feito de barro, né, pernetinho. E a ânfora é aquela estopos de animal. Eram os 2 lugares que guardava vinho. Mas por que o vinho foi transformado em talhas? 6 talhas. Porque a purificação precisava passar. A igreja precisava passar pela purificação. Nós precisamos passar pela purificação. Por quê? Para que o noivo, olha, que o mestre-sala fosse entregar o vinho ao noivo, a alegria de um casamento que é noivo. E Jesus disse que a igreja é a alegria do Senhor. Nós somos a igreja, a alegria do Senhor. Então, para o noivo receber a noiva, ela tem que estar purificada. O mestre-sala aqui, com os serventes, está fazendo o papel do Espírito Santo. Está preparando a igreja para o noivo, para a volta do noivo. Bem? Então Jesus estava preparando a igreja. Eu lendo essa passagem, eu acho que foi aí que começou a igreja. Sabe por quê? Foi o primeiro milagre de Jesus. Era o Evangelho de Cristo. E Jesus tem um apreço pelas pessoas. Ele veio dar a sua vida para o povo. Bem? Então, para mim, foi ali que ele começou. É claro que tem uma simbologia ali, mas ele ia começar o primeiro milagre dele com uma igreja. Assim como ele terminou: ficar em Jerusalém, até que logo recebereis o poder. Então, era o significado da noiva. Mas, um primeiro elemento que eu quero apresentar aqui para os irmãos é Maria. Acabou o vinho. Maria, ela quer colocar sobre Jesus uma autoridade de mãe, que toda mãe tem autoridade sobre o filho, apesar que Jesus tinha 30 anos, né? Mas mesmo assim tem uma certa autoridade de um Jesus Cristo homem terreno, né? Que sabia do poder sobrenatural de Jesus, e se impor sobre o Jesus divino.
o Jesus espiritual. Então, Maria quis uma autoridade que ela não tinha sobre Jesus, uma autoridade espiritual, apesar que ela tinha autoridade de mãe, mas não espiritual. E aí, meus amados, eu meditando nessa palavra, eu pensei comigo, falei, puxa vida, quantas vezes a gente nos colocamos no lugar de Maria? Porque o Espírito Santo fala tanto conosco, né? Ó, vai por esse caminho aqui. Não, não vai ali não. Ó, eu estou te dando essa palavra para você. Não faz isso. Quantas vezes a gente tem uma autoridade de Maria sobre Jesus? Fala, eu não vou. Por quê? Não, é meu sexto sentido. Estava errado o nome de Jesus, né? Só se fosse o diabo esse sexto sentido, né? Mas a gente tem que acompanhar o Espírito Santo. Bem? Se Deus falou isso para você, você tem que acompanhar. Como é que você vai ter uma autoridade sobre Jesus e você não tem? Amém? Então às vezes a gente acha que a gente é um semideus. Eu, quando eu tinha 20 anos, de vez em quando eu falo, eu sei com a moçada, quando eu tinha 20, 21 anos, eu achava que eu não ia morrer, eu ia ficar uma semente, né? Depois o tempo foi passando, o cabelo foi caindo, ficando branco, eu vi que não era meio assim, né? Então, essa autoridade que a gente quer ter sobre o ensinamento de Jesus, o Evangelho, é complicado, não vai dar certo. E por isso a resposta toda de Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Não chegou minha hora, a igreja não está pronta ainda. Como é que vai ter autoridade sobre mim? E era uma resposta de Maria, dá uma resposta mais dura ainda, né? Mas o que ela falou? Fazei tudo quanto ele disse. Tem que obedecer a palavra de Deus. Tem que obedecer a palavra de Deus. O segundo elemento que eu quero dizer para os irmãos, vamos ler, eu vou dar uma passeada. Está lá em João 19. Por favor, alguém já pode abrir do lado. É meio longo, mas eu vou ler o texto todo para os irmãos entenderem. João 19, do 1 ao 11. Pilatos, pois, tomou então Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre sua cabeça. Ele vestiu uma roupa de púrpura e diziam: Salve, Rei dos Judeus, e davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupas de púrpura, e disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Quando viram-no, pois, os principais sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai a vós e crucifica-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse-lhe a Jesus: De onde tu és? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Jesus respondeu: Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem.
Meus amados, aqui nós vimos Pilatos, o governante da Judéia. Ele tinha poder. Claro que tinha poder sobre os fariseus, ele tinha poder. Ele foi enviado pelo imperador romano. E aqui na audiência aqui com Jesus, ele vai mostrar o poder que ele tem. Óbvio, ele é um governador, ele é um ditador da época ali. E ele tinha poder para soltar e condenar Jesus. Amém? E ele, com certeza, ele queria soltar Jesus. Mas, como já estava escrito nas Escrituras que Jesus passaria por isso, e ele condenou Jesus. Amém? Mas Jesus falou assim: nenhum poder tem sobre mim, se de cima não fosse dado. Então Jesus disse assim: ó, você só tem poder por mim, porque o Pai me deu a você. Então o que eu digo, irmãos? Hoje, a igreja ela é perseguida por esses ditadores. A gente vê aí que onde tem ditador, a igreja é perseguida. Matam cristãos. Agora vemos aí na Nigéria aí uma carnificina de cristão lá. Então, eles, de fato, eles têm poder. O governante, tirano, ele tem poder. Mas sobre a igreja, eles não têm. Eles podem até matar, eles podem até jogar no cárcere, mas sobre o poder da igreja de Cristo, que é a igreja, eles não têm. Então, as autoridades mundiais, eles acham que pode dominar a igreja. Não pode. Porque Jesus é maior que eles. Amém? O terceiro elemento está lá em Lucas 4. Vamos lá em Lucas 4. Esse tem poder, hein? Lucas 4, do 1 ao 8. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E 40 dias foi tentado. Meus amados, 40 dias não é mole não, hein? A gente não aguenta um dia já uma pressão do diabo e a gente já né, abre o bico, né? Já pensou 40 dias? E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminando eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento aquilo que não era dele. Ele mostrou para Jesus aquilo que não é dele. Momento, todos os reinos desse mundo. E disse o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e dou-lhe a quem quero. Mas olha, o mundo criado por Deus, junto com Jesus Cristo, ele se achou dono. Mas ele tem poder. O diabo tem poder, né? Tem poder. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Meus amados, o diabo tem poder. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Mais que os ditadores,
gosta mesmo é de acabar com você. Ele gosta mesmo é de te derrubar. Por quê? Porque você é a criatura, é a semelhança de Deus. Você foi criado por Deus para ser filho dele. Aquele a quem fez filho de Deus. Então o diabo, ele vai querer de toda autoridade para derrubar o homem. Mas com quem que ele foi mexer? Ele foi mexer com Jesus Cristo. Ele queria dominar o mundo. Ele queria acabar com a humanidade. Então Jesus acabou com ele com a palavra de Deus. Amém? O quarto elemento está lá em Lucas 9. O elemento de autoridade, é a minha passagem. Autoridade sobre a igreja. Né? Que Jesus teve um casamento lá em Caná, ele mostrou a igreja e as pessoas, aquelas pessoas que queriam ter poder sobre ela. E Jesus está dizendo, pelo menos aquelas pessoas que enfrentaram Jesus, querendo a autoridade dele, ele vai dar para quem a autoridade? Lucas 9. Lucas 9:1. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curar enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque sujeitais os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem o vosso nome escritos no céu. Meus amados, todos eles enfrentaram, queriam o poder de Deus. Maria, Pilatos e o próprio Satanás. Mas para que ele reservou o poder que ele tinha? Para a igreja. Para a igreja. Para você. Para o Evangelho de Cristo ser pregado por você. Então, pode ser o maior poderoso de toda a face da terra. Ninguém vai ter poder mais que você para pregar o Evangelho. Mas, meus amados, pregar o Evangelho, ouvir a palavra de Deus, é muito bom. A gente sente esse poder espiritual que Jesus nos dá. Quantas vezes você está aí cansado, às vezes odiado, com raiva, com ódio, todas essas coisas que o Satanás coloca na vida do ser humano, aí, porque ele tem poder também, e taca na vida da pessoa. E quando você ouve a palavra de Deus, ou dá uma lidinha no texto da Bíblia Sagrada, a palavra te transforma. Você vai ter uma mudança natural, porque é espiritual. Esse é o poder de Deus que está sobre você. E você tem que saber usar ele. Você tem poder, mas tem que saber usar ele. Amém? Eu queria concluir com mais uma passagem. Talvez para você meditar sobre o poder que você tem. Amém? E não fazer dele aquilo que muitos fazem. Amém? Mateus 20. Mateus 20. É um texto meio longo aí, mas você vai entender. A igreja é poderosa, você é poderoso. Quando o
Deus, porque você tem esse poder. Foi Jesus que deu para você. Em nome dele você ia fazer coisas maravilhosas. Mais que ele. Vou fazer as coisas que eu fiz e obras maiores que as minhas. Né? Mateus 20. Do 17 ao 28. Texto meio longuinho. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos. E no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e os escribas, e condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Meus amados, aqui está um momento em que Jesus, ele confessou para os seus discípulos e aquela pessoa que estava com ele, o que ia acontecer com ele. Ele ia morrer, ia ser açoitado, né? Ia ser crucificado, ia ressuscitar. Mas teve uma pessoa que se aproveitou dessa situação aqui, vamos ver? Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu. Quem é os filhos de Zebedeu? João e André. Com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: Que quereis? Ela respondeu: Dize que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Disse-lhes: Podemos. E disse-lhe eles: Na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se-á à minha direita e à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. E Jesus, então Jesus, chamando-os para si, disse: Bem sabeis que os príncipes dos gentios, esses dominados, e os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida ao resgate de muitos. Meus amados, aqui está o perigo da autoridade que Jesus deu. Porque às vezes nós queremos ser maior que os outros, né? Quantos pastores, pastoras, pessoas que dizem que eu sou, eu posso, eu faço, e estão aí no mundo perdido. Por quê? O eu posso, eu faço, eu aconteço. Se não tiver humildade, se não for servo, se não adorar a Deus, se não lavar os pés, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Então, se você só vai ser grande se você dobrar o joelho sempre e orar a Deus. Não é com empate, às vezes, trazendo a palavra, mas trazendo ao povo a humildade que é a palavra de Deus. E Jesus foi humilde. Por que nós temos que ser maior que Ele? Né? Por que nós queremos ser assentados à direita e à esquerda, sendo que é só o Pai que pode fazer isso? Né?
eu posso até pregar o Evangelho e sofrer o martírio do Evangelho, né? Mas o sentar à direita e à esquerda é só Deus, e só servo que vai fazer isso, ele estar ao lado do Pai. Tá bem? Então, meus amados, é isso. O que eu quis dizer, passar para os irmãos, é a autoridade, a parte principal, é a autoridade que nós temos. Se nós cremos que Cristo é o Filho de Deus, servimos Ele, nós temos essa autoridade, porque Ele nos delegou esse poder. Às vezes nós sentimos aí um poder meio fraco, porque a gente não está muito forte na fé, deixa um pouco de ler a palavra de Deus, acha que está fraco, mas você tem que se esforçar aí, amém? Se esforçar aí, não é só eu sou de Jesus. Bom, beleza, eu sou de Jesus, e aí? Né? E o resto? Você está lendo a Bíblia? Você está orando? Quantas vezes você lê a Bíblia? Né? É um momento para refletir. Amém? Irmãos, essa é a mensagem que eu quis trazer para hoje, para vocês, né? A palavra da pastora.